Olá, eu sou o Bruno, professor de Robótica Educacional e coordenador de tecnologia aqui no Colégio Suzano. Estou aqui para falar com você sobre o tema Educação no EduTalk da Tecnologia Educacional. E eu tenho 30 segundos para chamar a sua atenção, capturar a sua atenção para o que eu vou falar. Os primeiros 30 segundos da minha fala são essenciais para que você realmente ouça o que eu vou dizer. Esse é o tempo que você tem na sala de aula, no começo da sua aula, para engajar o seu aluno, para trazer o seu aluno para perto do que você vai falar. Parece pouco, mas em uma aula engajadora, estes 30 segundos são cruciais para que você faça o aluno se interessar pelo que você vai falar. Existe um estudo no Reino Unido que diz que nenhuma raiva dura mais do que 90 segundos. Isso mesmo. A maior raiva que você teve na vida durou apenas 90 segundos. E depois eu tive raiva sobre o mesmo tema. Por que eu tive raiva sobre o mesmo tema? Muitos perguntam isso, né? Eu tive raiva do mesmo tema, mas por quê? Porque eu lembrei do assunto, né? Então, a sua memória, a sua recordação trouxe de volta essa sensação para você. Falar sobre educação é dar ao aluno esses 90 segundos de felicidade o tempo inteiro. Eu estava certa vez numa aula e mostrava para eles algumas montagens de Lego, de robótica, antes de entrar propriamente dito com a aula, né? E aí nós descobrimos uma realidade, uma vivência mágica, né? Quando nós somos pequenos, nós somos doutrinados a não encostar em nada. Você já reparou que quando... Eu tenho um filho pequeno, e quando ele chega em algum lugar, a primeira coisa que ele quer fazer é sair pegar em tudo e colocar na boca, e é isso que ele quer fazer. Ele quer descobrir o mundo. O que eu entendo com isso? Eu entendo que todo mundo nasce cientista. Ele nasce querendo descobrir o mundo. Quem faz a desconstrução do cientista somos nós. E é até interessante porque a minha filha, que é um pouco maior, você fala, não faça isso, não toque nisso porque não pode. E ela não entende porque não pode. Por que eu não posso tocar nisso? Aí nós falamos, não pode. E ela diz, mas por que não? Ela pergunta, ela questiona isso, mas por que eu não posso pegar? Eu quero apenas ver. E aí nós falamos aquela frase icônica e totalmente errada, porque não se vê com as mãos, filha. Nós vemos com os olhos. Grande mentira. As nossas mãos enxergam coisas que os nossos olhos nunca vão conseguir enxergar. E motivar essa descoberta, esse mão na massa, é a nossa tarefa, é a nossa função e é para isso que nós estamos aqui. Então a primeira coisa que eu sempre faço na minha aula é dar essa oportunidade de contemplar algo que já existe. E depois de contemplar algo que já existe, eu construo com eles o conhecimento. Conecto eles com o conhecimento. Coloco ali uma problemática. Certa vez numa aula de Spike Prime, eu falava sobre o sensor de cor. E falava que o sensor de cor ele consegue identificar diferentes cores de maneira automática, sem ali você usar intensidade de luz. Expliquei para os alunos, mostrei para eles, fizemos a parte do mão na massa, eles construíram um robô que fazia isso. E um dos meus grupos ficou emocionado e eu não entendi o porquê. Quando cheguei perto deles, eu vi que eles estavam realmente chorando. E eu perguntei a eles o que havia acontecido. E ali descobri que um dos meus alunos que ali estavam era daltônico. E o grupo ali, aquele grupo que estava com esse aluno daltônico, eles criaram ali, adaptaram a montagem do Kiki, né, um robô do Spike Prime, para que o robô reconhecesse a cor e ao invés de dar um sinal igual eu havia proposto na aula no Hub, ele escrevia a cor. E o aluno ficou emocionado com essa possibilidade de saber realmente qual que era a cor que existia ali. E os outros alunos ficaram emocionados por poder ajudar uma pessoa, por poderem ajudar alguém. A robótica, a educação, ela deve existir para isso.
para que você facilite, para que você ajude a vida de alguém. E aí eu gosto muito da fala do intérprete do Pantera Negra, que na sua formatura ele disse que existem 3 formas de você viver a vida: arranjando um emprego, arranjando um trabalho, e a terceira, quando você encontra o seu propósito de vida. O japonês vai chamar o propósito de Ikigai. Por que eu acordo todos os dias? Eu encontro nessa fala uma motivação para me questionar todos os dias em frente ao espelho. Por que eu acordo todos os dias? Qual a diferença que eu vou fazer na vida de alguém hoje? Quando eu vejo essas cenas e tantas outras que eu me deparo todos os dias, eu encontro em mim este propósito. Eu estou realmente mudando o mundo, eu estou ajudando a vida de algumas pessoas. E até engraçado a robótica como uma plataforma onde os povos se conectam. Eu tenho um aluno aqui também, coreano, claro, dificuldade tremenda com o português, acabou de chegar da Coreia. E os alunos não conseguem se comunicar com ele muito bem. Fazem gestos e tudo mais, aquela comunicação mais primitiva, mas a comunicação de fato fica um pouco prejudicada. E eu me lembro que eu fiz uma proposta de aula para eles, a criação de um veículo feito à manivela. Você girava ali, né, a manivela e o veículo ele conseguia tração. Foi incrível que nesse grupo eu tive uma das melhores montagens. E aí eu questionei, mas como vocês conseguiram montar isso? Sendo que vocês têm a dificuldade da fala. E aí eles me indagaram falando, professor, a construção de uma ideia, ela não é universal? Ela não é mundial? Falei, é. E eu acho que a robótica ela tem esse viés de mudar e transformar a vida das pessoas através dessa conexão. As pessoas se conectam através da robótica educacional. Recentemente também participei de um projeto na Febrace, a maior feira de ciências da América Latina. Desafiei os meus alunos a construírem uma prótese robotizada com Lego, né? Inspirado pelo Davi Aguilar, um rapaz que conheci lá no Let's Go Festival 2019, em um dos embaixadores da inovação. Acredito eu que o último presencial que tivemos, né? Estamos em 2021. E os alunos, ao verem o meu questionamento, ao verem a problemática que eu criei a respeito do braço robotizado, quiseram o desafio de fazer um também. Nós começamos o projeto, fizemos o projeto escrito, fizemos o protótipo, mandamos o projeto para a Febrace e lá o projeto chegou, foi aprovado e chegamos à final da feira. E foi um momento para eles de muito êxtase, chegar numa final da maior feira de ciências da América Latina com um projeto feito com o que eles consideravam brinquedo. E aí eles falavam, um deles até falava, nossa professor, eu estava brincando, mas ao mesmo tempo eu estava construindo algo relevante para alguém, para a sociedade. E realmente esse questionamento é algo para mim surreal, é algo incrível, é algo que você deve estimular quando você está falando com os seus alunos. E o projeto foi desenrolando e após a feira nós recebemos um convite de conversar com o pessoal da produção de um documentário da CNN Brasil sobre os inventores do futuro. Onde nascem os inventores do futuro? Ou melhor, aonde os inventores do futuro no Brasil deixam de existir? E aí eu me lembrei, ao conversar com eles, acerca de uma pergunta que eu costumo fazer nas minhas aulas, né? Eu falo com alunos de 3 a 17 anos aqui no Colégio Suzano. E a pergunta é muito simples. O que você quer ser quando crescer? E as respostas com 6 anos são as mais diversas que você pode imaginar. Astronauta, professor, bombeiro, eu quero ir para Marte,
eu quero inventar um Facebook, eu quero fazer algo que ele nem imagina que é difícil de fazer. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu faço a mesma pergunta e os alunos, muitos falam, eu não sei, professor, eu vou ser o que dá para ser. E aí, me veio um questionamento na mente ali, em alguns momentos, que é: onde morreu o astronauta? Onde morreu aquele que sonhava em ir para Marte? Aquele que sonhava feitos impossíveis? Pois é, onde morreu um cientista? Onde morreu aquele inventor? Aonde que essa pessoa deixou de sonhar em ser um astronauta? Essa é uma pergunta que eu tento responder todos os dias. O que eu posso contribuir para formar os cientistas do futuro, os inventores do futuro? O que eu posso fazer de maneira realmente relevante para que o meu aluno não pare de sonhar e veja que é possível ser o que ele quiser ser? E falando de futuro, nós sabemos que existirão profissões que nós não conhecemos hoje. E olha o desafio que você e eu temos nas mãos: preparar um jovem, preparar um adolescente para um mundo que não existe ainda. É uma tarefa desafiadora e, para mim, extremamente empolgante. A minha visão de vida é realmente conseguir fazer com que os jovens que passam pela minha vida sejam aquilo que eles nasceram para ser. Que eles nunca precisem dizer: eu não posso ser um médico, eu não posso ser um engenheiro, eu não posso ser o que eu quero. Eu não posso, eu não consigo ser. Eu acho que a minha tarefa enquanto professor deve ser contribuir para que ele não pare de sonhar. Ele não pare de querer ir além do que ele está hoje. E que ele viva realmente o propósito dele. Sem medo. E que, se for preciso, em uma maneira de criar uma metáfora sobre o tema, que ele suba em meus ombros para chegar até o objetivo dele. A nossa tarefa enquanto professor é inspirar, é trazer o aluno para uma realidade que ele não enxerga, mas você está enxergando. Ver um potencial nele que nem ele sabe que existe. Acreditar nessa filosofia, nesse tipo de pensamento, é um movimento que eu acho que deve ser perpetuado por todo o Brasil. Costumo dizer sempre: vai Brasil! E eu acredito muito nessa fala. Vai Brasil, faça! Vai Brasil, você consegue ser um local onde as pessoas vão olhar pessoas inovadoras, pessoas que realmente mudam o mundo. E é isso. Que você possa inspirar os seus alunos, que você possa motivá-los através da robótica educacional e que, mais do que nunca, possamos viver a nossa geração criando os cientistas do futuro. Nunca o mundo precisou tantos dos cientistas. Perguntaram para os cientistas em todo esse problema: o que nós vamos fazer? O que eu ajudei a contribuir para que os cientistas do futuro pudessem responder algumas perguntas? Eu acho que eu quero dizer no final: tá vendo esse rapaz aí que descobriu essa cura? Tá vendo esse rapaz que fez essa prótese? Tá vendo esse menino aí que levou um satélite até o espaço? Eu fui professor desse aluno. Eu fui professora desse aluno. Que você possa dizer isso junto comigo daqui a um tempo. Muito obrigado.